A ingratidão de Israel. O Senhor diz: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adma? Te poria como Zeboim? Duas cidades que foram destruídas, igualmente como Sodoma e Gomorra. Deus está mostrando aqui a sua misericórdia. Ainda que Israel e Efraim se desviaram da sua face, ele diz: eu não vou agir com ira contra vocês. Eu poderia destruí-los, como destruí Adma e como destruí Zeboim, mas eu não vou agir com vocês. A justiça e a misericórdia. A justiça exige que se dê a cada um aquilo que lhe é devido. O que é justiça? Cada um pague o que está devendo. A misericórdia, porém, pede-se que dê ao outro também aquilo que não lhe é devido. A misericórdia pede perdão pelo dano recebido e pela injustiça sofrida. São duas faces da mesma moeda, uma não pode passar sem a outra. Então Deus, ele age com justiça e com misericórdia. Deus, ele é justiça, mas ele também é misericórdia. Salmo 145, versículo 8 e 9 diz assim: misericordioso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Misericórdia. 290 vezes há versículos sobre misericórdia no Antigo Testamento, 70 vezes no Novo Testamento. Então, a palavra misericórdia, ela vem a nós porque nós não somos merecedores, mas Deus age, apesar de ser justiça, ele age com misericórdia, dando aquilo que nós não merecemos, não porque nós conquistamos, não porque nós merecemos, mas porque Deus é misericordioso. Romanos capítulo 3, versículo 24 e 26 diz assim, a partir do 23: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Todos pecaram. Ah, mas eu sou um povo de Deus. Todos pecaram. Ah, mas Israel é o povo de Deus. Todos pecaram e são maus, somos pecadores. Jesus morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Sua morte de cruz evidenciou a justiça de Deus. Quando Jesus vai para a cruz, ali está evidenciado a justiça. Pecamos e teríamos que pagar pelo nosso pecado. Jesus se coloca no seu lugar, no meu lugar, ali na cruz do Calvário. E pelo seu sacrifício, nós somos perdoados. Pelo sangue de Jesus, pelo seu sacrifício, pela sua morte, justiça e graça, sendo justificados pela graça. Jesus é justificador daquele que tem fé. A justiça e a graça nos concede uma mentalidade de rompimento. Quando nós recebemos a justiça em Cristo Jesus e a graça para continuarmos, nós temos que receber uma mentalidade para romper. Nós não somos mais escravos, não somos mais devedores. Pela fé em Cristo, nós temos que deixar de sermos escravos e vencer. Temos que nos levantar como filhos de Deus para governar. Deus nos prepara para as conquistas e nós temos que aprender: em Cristo eu sou mais do que vencedor.
Em Cristo, todas as vezes que eu olhar para Cristo, eu devo me lembrar de quem eu era, caído, pecador, merecedor da morte, mas Cristo nos resgatou, a justiça e a graça. Em Cristo foi realizado a justiça e a graça. Na cruz do Calvário simboliza a justiça de Deus, todos pecaram, destituídos estavam da presença de Deus, da graça de Deus. Cristo se faz pecador por nós, maldito por nós, e sobe à cruz, paga a nossa dívida e recebemos a graça. A palavra está falando de um povo, Deus está conversando sobre o seu povo. Está dizendo, quando Israel era menino, eu o amei. Quando Israel era menino. E ele vai falar sobre a ingratidão. A ingratidão é visto como um pecado, é falta de caráter, falta de reconhecimento daquilo que Deus fez para nós. Então, quando somos ingratos, estamos agindo com falta de caráter, falta de reconhecimento. E ele está mostrando a ingratidão de Israel. Está mostrando como Israel não tem caráter. Quando era menino, eu o amei. Eu ensinei a andar Efraim, tomando-o pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Algo muito ruim é quando alguém está nos fazendo um bem e nós não entendemos. Nós não compreendemos o bem que está nos sendo feito. E isso nos torna ingrato. Não reconhecer o bem que está nos sendo oferecido. Versículo 2 diz, mas como o chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Balaíns, queimavam incenso às imagens de escultura. Eles prestavam culto a outros deuses. Não reconheciam a libertação, a salvação, não compreendiam a cura, não compreendiam o ensinamento, e eles iam por caminhos da idolatria. No versículo 7 ele diz assim, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exaltam. Ainda que fala, olha, Altíssimo, soberano Deus, muitas vezes essas palavras saem da nossa boca, mas o nosso coração está na idolatria. Muitas vezes falamos, Deus é soberano, Deus é bom, mas não vivemos aquilo que a nossa boca fala. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adma? Te poria como Zeboim? Está comovido em mim o meu coração, as minhas compaixões a uma se acendem. Deus está dizendo, se não for a minha compaixão, se não for o meu amor por vocês, não executarei o furor da minha ira, nem voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, eu não entrarei na cidade. Deus diz, eu não vou usar de sentimentos de homens. O homem, ele tem ódio, ele tem rancor, ele tem revanchismo. Deus diz, eu não vou agir como homem. Eu te resgatei, eu te curei, eu tenho te ensinado. Então, esta é a vida cristã. Quando nós olhamos para a cruz e não entendemos que dia é este que nós vamos participar. Fazer isto todas as vezes em memória de mim. Sempre que eu não trago a memória do sacrifício de Jesus, eu estou sendo ingrato. Sempre que eu não reconheço que foi pela graça que eu não era merecedor, eu estou sendo ingrato. Sempre que eu desprezo a mesa do Senhor, eu estou sendo ingrato. Sempre que eu não evidencio o sacrifício de Cristo, eu estou indo pela idolatria. A vida cristã é amadurecer, é crescer.
quando Israel era menino. Algo que nós temos que entender, de menino para homem, é pouco tempo. A criança está correndo aqui, daqui a pouco, em pouco tempo, ela já é um jovem, já está casando. Como nos surpreendem, como vemos as pessoas nascerem e logo se tornam homens. É muito rápido o processo, muito rápido. Mas nós pensamos que nós temos uma eternidade aqui na terra. A igreja hoje parece que está pensando que nós vamos ficar aqui neste plano por muito tempo. Não temos muito tempo para mudar. O que nós temos que trazer na nossa mente? Nós não temos muito tempo para mudar. Israel era menino. O que Deus esperava? Que Israel crescesse. Que Israel se tornasse uma nação. Que Israel fosse conquistador. Que Israel fosse para a terra prometida. E geralmente esse processo de mudança, eles são bruscos. Sair de ser menino para ser homem. Seria a mesma coisa que você começa a estudar no jardim da infância. Você coloca o teu filho logo cedo no jardim da infância. Aí ele chama a educadora de tia, passa a maior parte do tempo brincando, recebe muitos elogios. Por isso a palavra vem e diz, quando Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 13, 11, ele diz assim, quando eu era menino, falava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo diz, quando eu era menino, eu falava as coisas de menino. Mas logo que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. A igreja cristã, ela está há 2000 anos e ela ainda está engatinhando. A igreja evangélica tem pouco tempo e ela está engatinhando, ela brinca como se fosse criança ainda, no jardim da infância. Ela não está entendendo o mundo espiritual. No jardim da infância recebemos estímulos, parabéns, abraços, beijo da tia. Porém, se não tiver bom preparo, não suporta a universidade. Se nós não prepararmos os nossos filhos para a universidade, é um choque muito grande quando ele entra na universidade. Quando ele sai do jardim da infância e vai logo para ser exigido pela sociedade. Ele acha que todo mundo vai chamar ele ainda de meu queridinho. Parabéns, que bonitinho o que você fez. Olha, parabéns, nota 10 para você. E nós vamos crescendo desse jeito. A igreja está crescendo desse jeito. Achando que ainda somos criança. Na universidade você não terá o menor afeto ou influência do professor. Tem que gerenciar o seu tempo e as finanças. Algo que o povo brasileiro não aprendeu é gerenciar as suas finanças. Por isso somos escravos do sistema financeiro, somos escravos de espertalhões, somos escravos daqueles que querem dominar e com ganância tentam nos dirigir. Tem que gerenciar o seu tempo, as suas finanças. Não tem tempo para o lazer. Quando você vai para uma universidade, eu acompanhei muitos jovens nossos que se tornaram doutores hoje, e eles não tinham final de semana. Onde está fulano? Estudando. Por que ele não veio hoje? Ele vai ter uma prova essa semana e ele tem que estudar. Era de dia, de noite estudando. Não tem mais tempo de lazer. E ao mesmo passo vi alguns que achavam que não precisavam estudar. E se tornaram pequenos, porque não se empenharam. Preferiram lazer, preferiram estar em outros lugares. Muitas vezes tem que morar longe da família. Responsabilidade pessoal, ninguém vai ficar para você dizendo, olha, você tem que estudar, você tem que vencer. A igreja tem que amadurecer. Quando Israel era menino, eu pegava Efraim pela mão e caminhava no deserto. Deus quer que o seu povo venha amadurecer. Mas como meninos, eles fugiam de mim, fugiam da minha casa, e iam adorar
Baalins, iam adorar outros deuses, e ingratidão. Então Deus prepara o seu povo, era menino. O que Deus faz com o povo que Ele tira lá do Egito? Da escravidão para o deserto. Deus vai dando várias etapas ao povo. Tirou da escravidão, coloca no deserto. O deserto é o lugar que você não compra, você não vende, você tem que viver daquilo que tem no ambiente. Você vai ter que aprender a conviver com aquilo que está à sua disposição. Mas do deserto para a terra prometida. Deus agora então começa a dar a eles uma outra visão. Eles vão ter que agora entrar em uma terra prometida. E o que eles vão encontrar na terra prometida? Abra a tua Bíblia em Números, capítulo de número 13. Versículo de número 32, 31 em diante, diz assim: Porém, os homens que com eles subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinha espiado, dizendo: Os filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Eles teriam agora que vencer, entrar em uma terra para possuir a terra. Mas qual era o olhar desse povo? Eles são grandes demais para nós. Eles são gigantes demais. A igreja, muitas vezes, ela se posiciona com medo. Ah, mas é difícil vencer. Como nós vamos vencer? Como nós vamos conquistar? A igreja, muitas vezes, não entende que Deus nos capacita para a vitória. Nós temos que entender que há uma preparação. Muitas vezes, quando nós estamos no deserto, nós simplesmente estamos murmurando, ao invés de perguntar: Deus, o que o Senhor quer me ensinar nessa situação? O que eu tenho que aprender no deserto? O povo procura muito a igreja. Quando está bem? Não. Quando está mal. E é bom, porque tem um escape. Quando está bem, foge da igreja, foge da palavra, foge da comunhão. Assim é Israel. Não entende, não tem discernimento, não tem gratidão, por isso não consegue vencer os obstáculos. Quando nós entendemos que Deus, Ele nos separou, Ele nos chamou, nós somos um povo separado, um povo escolhido. Quando entendemos que Deus, Ele vai nos capacitando em cada etapa, cada dificuldade, Deus vai nos dando condições para vencer. Junho é o mês da provisão de Deus. O que é provisão? O que você precisa, Deus se fará presente. O que você necessita, Deus se fará presente. Mas você tem que marchar. Quando Moisés chega diante do primeiro obstáculo no deserto, ele e o povo não sabem o que fazer. E eles começam então a clamar, começam a reclamar. E Deus diz para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que enfrente, porque o mar vai se abrir. Quando nós não enfrentamos os nossos problemas, eles continuam no mesmo lugar. Eu sempre digo, para o mar abrir, é necessário colocar o pé na areia, molhar o pé. Se você não enfrentar a situação não se abre. Quando você se intimida e volta, o problema continua.
Então eles chegam agora diante do desafio. Foram ver como era a terra, como era a promessa. Muitas vezes nós vamos ver a promessa e nem entramos na promessa, porque tem muitas coisas para vencer. Ah, mas tem uma promessa, Deus prometeu. Deus prometeu. E você vai olhar a promessa e diz, é muito grande para mim. Ah, eu não tenho capacidade. Ah, eu não posso. Isso não é para mim. Quantas pessoas têm esta palavra? Isto não é para mim. Mas Deus quer te entregar. Deus quer te dar. Ah, mas não é para mim. Ah, isso é muito grande para mim. Deus quer nos entregar coisas grandes. Deus quer que o seu povo cresça, que o seu povo venha governar. Desde de Gênesis, a palavra de Deus é: governe. Se coloque como cabeça, não como cauda. Então eles chegam diante de um desafio. Eles teriam que entrar, eles teriam que vencer. E eles voltam atrás e dizem, olha, não vamos conseguir. O povo que mora lá são gigantes. E nós somos gafanhotos aos seus olhos. Eu digo que o mundo me vê como pequeno. Eu digo que o mundo é muito grande. Eu digo que é impossível. Eu, no meu medo, determino o impossível. Se eu não tiver entendimento do poder de Deus, eu determino o impossível. Se eu não crer que Deus está comigo, que Ele vai abrindo portas, que Ele traz a existência daquilo que não existe, eu determino a minha impossibilidade. E a igreja nesses dias está determinando a impossibilidade. Ah, é impossível. Entrega, desanima, volta atrás. Teria que enfrentar agora cidades impenetráveis. Esse mesmo povo que Deus leva pelo deserto, eles vão vencendo etapas. Não porque eles eram bons. Muitas vezes nós pensamos que porque somos povo de Deus, nós somos bons. Jesus, vendo a torre cair, 18 pessoas morreram, e muitos estavam dizendo, eles são pecadores, por isso aconteceu. Jesus disse, vocês pensam que são melhores do que eles? Nós somos melhores pela graça. Quando reconhecemos que somos pecadores, e somos gratos a Deus, e andamos com Jesus. Sem Jesus, eu não passo de um vil pecador, de um miserável, de um caído. Mas quando estou com Jesus, eu sou mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Eu posso vencer isso? Posso. Eu posso sair dessa situação? Posso. Posso e vou sair. Esta tem que ser a palavra de um cristão. O cristão não pode declarar derrota. Olha, mas o problema é muito grande, pastor. O senhor não sabe o tamanho do problema. O problema é que você não sabe o tamanho do seu Deus. Nós limitamos o nosso Deus. Ah, isso não dá. Não dá para você, não dá para mim. Mas nada é impossível para Deus. Para Deus, tudo é possível. Então em Deus eu sou mais do que vencedor. Esta situação não vai me dominar. Essa situação que entrou na minha casa, entrou por uma porta, por 7 vai sair. Ah, o diabo entrou na minha casa, entrou por uma porta, por 7 ele sai. Ele vai ter que encontrar saídas. Ele não vai permanecer. Ele veio, mas ele vai sair. Nós temos que aprender quem somos em Cristo. Senão nós somos uma igreja menino, uma igreja criança, uma igreja que ainda está brincando no jardim da infância.
Ah, canta para mim, profetiza para mim. Ah, vamos fazer uma vigília de brincadeira, todo mundo canta, ninguém ora, ninguém determina, ninguém profetiza, ou profetiza casamento, profetiza RG. Não, a palavra é: vamos vencer o inimigo. Então, agora Josué, levando o povo, ele encontra cidades impenetráveis. Cidades que ninguém poderia entrar. Josué capítulo 6 diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Uma cidade impenetrável. Por causa de quem? Dos filhos de Israel. O mundo fecha por causa da igreja. O mundo diz: a igreja não vai romper. Vocês pensam que é brincadeira o mundo espiritual? Não é brincadeira. Não é brincadeira. Nós temos que nos posicionar como guerreiros de oração, como guerreiros da palavra de Deus, como guerreiros para derrubar muralhas. A igreja muitas vezes pensam que, olha, vão falar para você: entra aqui, filhinho, se assenta. Não. Desde João Batista, o reino de Deus é conquistado à força. Força contra quem? Principalmente contra o espírito do homem. Pior do que demônios é o espírito humano. Porque ele ministra para mim. Davi disse: cala tua boca, minha alma. O que ministra o medo? O que ministra a depressão? É a nossa alma. Se você ouvir a tua alma, você não levanta na segunda-feira. Você não se levanta num dia frio e chuvoso como este e vem à igreja. Porque a tua alma diz: fica mais 5 minutos. Está frio lá fora. E a tua mulher diz: estou ouvindo barulho de chuva. Aí você responde: é verdade. E vamos ficar mais 5 minutos. Vamos ficar mais 10. A tua alma é maior inimigo do que o próprio inimigo. O pior inimigo é aquele que está dentro de nós e nós não vencemos ele. Por que Israel se torna ingrato? Por causa do inimigo? Não. Por causa da sua alma, do seu caráter. Eu os curava, eu queria curá-los, e eles não queriam cura. O maior problema que nós temos hoje na sociedade é não querer cura. Você quer sair dessa situação? Ah, deixa mais um tempo. Continua. Nós vamos vivendo o pecado e não vamos querendo sair do pecado. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho te dado na tua mão a Jericó, ao seu rei, aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com um grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Palavras proféticas, perseverança. Não se vence nada sem perseverança. Ah, eu já orei, ora de novo. Ah, eu já profetizei, profetiza de novo. Ah, eu já pedi, pede de novo. Perseverança,
Só se vence aquilo que é intransponível na perseverança. Ou você persevera, ou você desiste. E há uma tendência para desistir. Há uma tendência para dizer, não vai dar certo. Estávamos diante de uma cidade intransponível, ninguém entrava, ninguém saía. E Deus dá as estratégias. É assim que vocês farão. É assim. Quando Deus, Ele fala no meu coração, esse mês é mês de oração. Eu não meço esforços. Deus falou no meu coração, vai ser de manhã, vai ser de noite. Só eu sei o que eu passei esse mês. Não é fácil, não é fácil. Você vai dormir 2 horas da manhã, 5 horas da manhã já estava de pé. Mas Deus nos deu livramento. Deus nos livrou de coisas terríveis. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza que Deus neste mês nos livrou de coisas terríveis. E nós estamos entrando, Deus proverá. Deus proverá. Deus vai prover este mês tudo aquilo que é tua necessidade. Cidades impenetráveis. Cidades que ninguém conseguia entrar. Veja agora, Josué capítulo 3. Versículo 15 diz assim: falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: dá ordens aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. E deu Josué a ordem aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Deus vai direcionando. O que nós precisamos ter? Um ouvido atento àquilo que Deus está falando. Em cada passo, Deus vai te dizendo, faça assim. Vai por esse caminho. Não volte atrás. Continue. Não desanime. Não aceite esta palavra contrária. Deus, Ele vai ministrando ao teu coração. Deus ia indo com o povo de Israel. Saíram como meninos. Saíram como meninos. Chega Josué agora, um povo guerreiro. Aquele povo que murmurava. Aquele povo que simplesmente não queria ir avante. Queria voltar atrás. Pereceram no deserto. Por que muitas pessoas estão perecendo no problema? Porque se tornam murmuradores. A pior coisa para a igreja, a pior coisa para uma família, quando a família, ao invés de crer na palavra, começa a murmurar. Começa comiseração. Ah, mas pastor, o senhor não sabe o meu problema. O senhor não sabe o que eu estou vivendo. Não. Fale com Deus. Peça para que Deus mostre como que você vai vencer. Peça para Deus. Deus vai dando estratégias. Não é que você não vai ter problemas. Não é que nós não tenhamos problemas. Deus está fazendo uma igreja deixar de ser criança e ser uma igreja guerreira. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. O que nós temos ouvido? Nada disso. Deus vem falando, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. Nós começamos a nos envolver na política. Ah, eu gosto desse, eu não gosto daquele, ri do governo, ri não sei de quem. Começamos o dia inteiro no TikTok. Eu falo daquilo que eu também sou. Não estou acusando vocês. Estou me colocando como alguém que precisa mudar. A igreja precisa mudar. A igreja precisa deixar de ser criança, de fazer festinha para si mesmo e se tornar uma igreja guerreira, de conquistar. Ah, mas meu filho nunca vai chegar a ser presidente. Não vai. Com a mentalidade que nós temos, não vai.
Mas o teu filho precisa ser preparado para ser presidente dessa nação. Os seus filhos precisam ser preparados para serem juízes dessa nação. Os seus filhos, nossos filhos, precisam ser preparados para serem políticos, para serem os deputados, senadores. Nós não queremos um país melhor? Se faz com justiça, se faz com homens valentes. Então Josué agora, ele tem que passar o Jordão. Qual era o obstáculo? O obstáculo era o Jordão. Era a maior cheia do rio. Deus nunca vai te dar algo grande, você vencendo coisas pequenas. Quantos querem ser grandes aqui essa manhã? Então aceite os desafios grandes que Deus te dá. Você nunca será grande vencendo as coisas pequenas. Davi não se tornaria rei de Israel se não vencesse o gigante Golias. Nós queremos coisas grandes, mas temos medo dos desafios. Ah, pastor, eu vou sair daquele emprego, só tem gente contrária. É lá que Deus te colocou. É lá que você é luz, é lá que você é sal. É lá que você deve enfrentar. Ah, estão fazendo feitiçaria contra mim. Que bom, você está brilhando. Sabe por que estão fazendo feitiçaria para você? Porque você está deixando de ser pequeno e ser medíocre. O mundo espiritual te enxergou. Diga, eu sou um perigo para o mundo espiritual. Quando eu me posiciono, o mundo espiritual treme. Quando eu dobro os joelhos, quando a mãe dobra os joelhos, o mundo espiritual treme. Quando o marido e a mulher se unem em oração, o mundo espiritual treme. Sabe o que o mundo espiritual quer? Que você nem converse com o seu marido. Que você chame o seu marido de banana. Ah, meu marido é um banana. E as mulheres vão perdendo casamento, porque estão ouvindo espíritos contrários. Mulheres malignas. Mulheres fora da palavra, fora do ensinamento. Aí pergunta, por que meu casamento não dá certo? Porque você não ouve Deus e ouve feiticeiras. Feiticeiras gospel, é o que mais temos hoje. O que mais temos hoje? Ah, a mulher precisa se empoderar. A mulher é poderosa. Do ventre de uma mulher nasceu o Salvador. Tem poder maior do que este? Não. Mas nós vamos ouvindo quem? O inimigo. A mulher, ela precisa entender a sua força. Deus agora pede algo que nós muitas vezes não entendemos. Capítulo 5, versículos de número 2 e 3 de Josué. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam desse lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimos neles, por causa dos filhos de Israel. Quando a igreja avança, o mal perde o seu ânimo. Quando a igreja avança, quando a igreja entende quem ela é, o mal perde o ânimo. Quando a família entende quem ela é, o mal perde o seu ânimo. O mal perde o ânimo. Nós temos que viver anos de paz. Muito interessante, quando alguns reis obedeciam aquilo que Deus determinava, a palavra no seu reinado vinha e viveu 40 anos de paz. Sabe por quê? Obedeceu, fez o que deveria fazer, entendeu a palavra. Quando a igreja entende, quando a família entende o que deve fazer, o mal
desfalece, ele perde o seu ânimo. Eu estou sendo muito atacado, porque Deus está dando desafios para você, e ao invés de você falar, me ajuda, Senhor, eu sou mais do que vencedor, você está declarando derrota. Vai ser impossível. Pobre de mim, coitado de mim. Não. Em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Algo agora é exigido para que eles venham. É um novo desafio. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra, torna a circuncidar segunda vez os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedras, circuncidou os filhos de Israel no monte do Prepúcios. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Você não caminha com Deus sem aliança. O que Deus nos chama? Aliança. O que é a nossa circuncisão hoje? A mesa do Senhor. A nossa aliança. Sem aliança com Deus, você não caminha com Deus. Você não caminha. Muitas pessoas estão querendo caminhar sem aliança. Se você não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Eu sou muito simpatizante da igreja, mas eu não quero batizar. Eu não preciso batizar ainda. Ou eu sou muito pecador para batizar. Eu sou muito pecador para participar do corpo e do sangue de Jesus. Sabe, veio vindo na religiosidade algumas coisas que foram nos afastando de Deus. Criança não participa do corpo e do sangue de Jesus. Que bom. O povo saiu lá do deserto. E quando ia ser participante do corpo do cordeiro, o pai e a mãe diziam, você não pode, você é criança ainda. Não. Toda a família participa. Você toma a decisão pelo seu filho que mama. Você toma a decisão pelo seu filho que ainda não sabe discernir. Você toma a decisão onde ele vai estudar ou não? Por que você não toma a decisão para ele seguir a Jesus? Por que você não ensina o seu filho a seguir a Jesus? Não é bom para você? Eu só não quero para o meu filho aquilo que não é bom para mim. Mas nós perdemos uma geração, porque gente se introduziu no altar e ensinou heresias. Se você não tiver a carteirinha da igreja, você não pode participar. Na minha Bíblia, até Judas participou. Ou a minha Bíblia está errada? Jesus disse para Judas, mesmo sabendo que ele era o traidor, mete a mão no prato e faça o que você tem que fazer. Coma, beba. Se você se arrepender, será liberto desse mau pensamento. Mas nós começamos a colocar regras para que, não, você não pode seguir Jesus. Você ainda não está preparado. Você não é desta igreja. Se você não tiver a carteirinha, não pode. Jesus veio para todos aqueles que crê. Você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário por causa do seu pecado, do meu pecado? É a fé, é a graça que nos leva. Não é as obras. A igreja precisa entrar no tempo de pensar diferente, no tempo de romper. Se você não tiver aliança, Josué, chama todos que nasceram no deserto. Faça aliança. Se ele não tiver aliança, ele não é meu povo.
Se você não tiver aliança, você não é filho de Deus. Sem Jesus, nós não somos filhos de Deus. Buda fez também sacrifícios pelo seu povo. Olha, ele deixou o reino dele, se tornou um mendigo. Olha que bonita história. Mas ele não te salva. A fábula é linda, mas não te salva. Maomé foi de cavalo lá para Jerusalém. Olha, que lindo, mas não te salva. O único que te salva é Jesus Cristo. O único que te salva é Jesus Cristo. Se você não tiver aliança com o sangue e o corpo do Cordeiro, você está perdendo tempo. É um tempo de romper em fé. É um tempo de buscar em Deus crescimento, deixarmos de ser uma igreja criança e nos tornarmos uma igreja guerreira. Tem um demônio governando o nosso país. Se a igreja se ajoelhar e orar, cai. Não resiste. Nabucodonosor não resistiu às orações de Daniel. Não resiste. Pare de reclamar. As coisas estão caras. Pare de reclamar. Pare de entrar em reclamação de povo. Comece a dizer, mas eu sou diferente. Na minha casa vai sobejar. Na minha casa vai sobejar. O café está caro. Está caro. O leite está caro. O ovo está caro. Mas comece a dizer, na minha casa não faltará azeite. É o mês da provisão. Na minha casa, Deus é quem determina. Não é a carestia, não é o mau governo. Não entre em murmuração, não entre em contendas, não saia às ruas de bandeira. Dobre o seu joelho. Ore pela sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa haverá salvação. Comece a determinar. Romper em fé. Números 14, versículo 24. Números 14, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Porém o meu servo, Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá herança. Um homem diferenciado. Diga, eu preciso ser um homem diferenciado no meio de uma multidão. 12 homens vão olhar a terra. Só Josué e Calebe voltam com outro espírito. Os outros voltaram dizendo, seremos mortos, seremos massacrados, não poderemos entrar. Não é o milagre que te faz você ter fé. Infelizmente. Nós deveríamos estarmos hoje super crentes pelos milagres que nós já vimos. Tem pessoas aqui dentro que já receberam milagres impossíveis pela medicina. Isso faz você mais crente? Não. Porque amanhã você esquece. Amanhã você esquece. O povo tinha visto o mar se abrir, chover pão do céu, carne, os inimigos serem derrotados. Eu digo, se eu fosse o povo de Israel, nunca mais eu deixaria de ser crente. É verdade? Não. Eu sou homem. E o espírito humano me leva para a carne. A maior guerra que existe é a guerra da carne. Eu sou crente porque um dia Jesus fez um milagre na minha vida. Não, você vai esquecer. Você vai se tornar ingrato. Ou você tem uma aliança com Deus, que todo dia você acorda, e você olha para essa aliança e diz, eu não posso fraquejar. O meu Senhor morreu de braços abertos, numa cruz, pelo meu pecado. Se você trazer à memória todos os dias,
você não se torna ingrato. Se você trazer à memória quem era você, da onde Deus te tirou, você não se torna ingrato. Deus então diz para este homem, que foi diferenciado: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito. Diga, eu preciso de outro espírito. Eu preciso do Espírito Santo de Deus. Eu não preciso do espírito humano. Eu não preciso do espírito do mundo. Eu não preciso do espírito da religiosidade. Eu preciso do Espírito Santo de Deus. Se eu tiver dentro de mim o Espírito Santo de Deus, eu vou ouvir Ele falar comigo. Caleb, vocês vão vencer. Esse povo é grande e o tombo é maior. Quanto maior for o desafio, maior é a recompensa. Davi perguntou para Saul, qual é a recompensa de quem derrotar esse gigante? Darei minha filha e a sua família nunca mais pagará impostos. Toda vitória tem uma recompensa. Todo desafio tem uma recompensa. Quando Deus te chama para um desafio, não fuja do desafio. Enfrente. Enfrente. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Este faraó que vocês veem hoje, nunca mais verão. Esse gigante que está afrontando o povo de Deus, vai cair por terra e eu vou cortar a cabeça dele. Se posicione. Se você quer vencer, deixe de ser menino. Efraim, Israel, eu pegava pelo braço e os levava pelo deserto. Mas eu esperava que eles se tornassem guerreiros. Que tivessem pátrias. Que lutassem por aquilo que eu dei. Eu esperava isso. E Deus espera o que de você? Que você se torne um fracassado? Que você declare a vitória do inimigo? Ou que você se posicione com outro espírito? Está vendo esse problema na minha casa? Nunca mais vereis, porque eu vou vencê-lo. Em nome de Jesus, esse problema hoje, eu vou vencê-lo. Você crê nessa palavra? Se coloque em pé, se posicione. O Senhor está esperando que a igreja, ela seja guerreira. Que a igreja se torne forte. Que a igreja se torne soldados de oração. Soldados da palavra profética. Que a igreja não trema. Que a igreja não recue. Que a igreja determine. Não temas. O Espírito Santo de Deus está em você. Você não tem espírito de medo. Você não tem espírito de angústia. Tudo isso você estava cedendo. Mas agora, diga, saia. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. Senhor meu Pai, nesta manhã, Pai, Senhor, levanta uma igreja forte nesse lugar. Senhor, toma, Senhor, a mãe de família, que ela se dobre os seus joelhos. Senhor, quando ela dobra os seus joelhos, a sua casa se levanta. O inimigo cai por terra. Senhor, toma o homem da casa, o sacerdote. Dá ele sabedoria, Senhor, que ele cuida da sua esposa, como o Senhor cuida da sua igreja. Dá, Senhor, sabedoria ao homem da casa. Tira, Senhor, toda a timidez, tira todo o medo, tira toda a vergonha. Senhor, entra com misericórdia, entra, Senhor, com misericórdia em nossas casas. Senhor, a justiça e a paz se beijaram. A justiça e a paz, a justiça e a misericórdia se beijaram para nos fazer um povo forte. Senhor,
Senhor, somos um povo forte, pela tua misericórdia. Toma o teu povo nas tuas mãos, Senhor. Derrama graça, derrama, Senhor, poder sobre eles. Dá ousadia ao teu povo nesta manhã. Dá sabedoria, dá capacidade. Toda timidez, todo medo, eu repreendo agora. Sai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta um povo forte, levanta mulheres fortes nesse lugar, levanta homens fortes, jovens fortes nesse lugar, oh, jovens com sabedoria. Senhor, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Aleluia.